Vamos ver aqui, mas tem esse comentário aqui que eu achei muito interessante. Ó, vamos ler juntos aqui, é do tal do Aleph, que é o mais novo hater aqui da página. Faz umas 2 semanas que ele comenta tudo. Qual a diferença para a arquitetura clássica romana? Então, assim, temos a arquitetura aqui que emociona as pessoas, né? Essa aqui. Então, qual a diferença dessa arquitetura de parede preta aqui para a arquitetura clássica romana? Efeitos visuais das catedrais que levam ao fascínio pelos detalhes arquitetônicos materiais, utilização de meios sonoros e instrumentais nas santas missas, e ele torpemente coloca entre aspas o santamente aqui, uma blasfêmia contra a Santa Missa, utilização de cores específicas em vestimentas, trajes, todas essas coisas são artifícios humanos, materiais, para trazer a beleza como uma forma de atração. Eu sou contra tentar utilizar de meios humanos para atração. O próprio, quem é esse aqui? Ruach HaKodesh. O próprio Ruach HaKodesh, o Santo Espírito, se encarrega de transformar vidas independentemente do que se tenha num templo. Nossa, muito bom esse comentário, porque ele tem dois erros. Dois erros típicos de protestantes. Eu vou aqui voltar aqui para o centro da tela. Quais são os erros desse comentário? Queria até que vocês comentassem aqui se alguém já conseguiu descobrir. Primeiro deles, ele disse assim: uma catedral super bonita não é a mesma coisa que uma igreja de parede preta? É que a catedral ela tenta encantar pela beleza dela, pelo tamanho, e uma igreja de parede preta por aquele clima assim de show, né? Por que não é a mesma coisa? Porque a catedral, ela, no simbolismo que ela tem, tenta lembrar a pessoa de que ela tem um criador acima dela e que ela tem que se humilhar diante desse Deus. É como Jesus ensinou na parábola do fariseu e do publicano. Os dois entram no templo e o fariseu fica: muito obrigado. Ele se sente bem, o fariseu, né? Muito obrigado, Senhor, porque eu faço jejum 3 vezes por semana, pago o dízimo de todas as coisas que eu tenho, não sou como esse publicano aí fora, tá? Então, o fariseu, assim, o sentimento que ele tem é de se engrandecer, de se emocionar com ele, com o que ele tem, e de desprezar os outros. É o que acontece numa igreja de parede preta. Ela está procurando a dopamina, ou seja, uma recompensa imediata de sensação boa. Eu quero me sentir bem comigo mesmo. Eu quero me sentir bem resolvido, me sentir acolhido. Então o foco é na pessoa. Tanto que é tudo preto em volta, para ficar escuro, luzes rápidas ali para a pessoa ficar emocionada. Enquanto que a catedral ela quer levar a ter essa sensação do publicano, falar: olha a grandeza e a beleza de Deus e olha como você é pequeno. Olha como Deus é bom te permitir ter acesso a essas coisas. E a ideia é que leve essa pessoa a ela rezar. Por isso que a gente tem várias imagens. Tem uma catedral, até aqui em São Paulo, a Catedral Nossa Senhora do Paraíso, do Rito Melquita, e ela tem várias histórias da Bíblia desenhadas ali em volta. Então a ideia é o quê? Que a pessoa esteja ali, e aí quando ela se distrai da missa, e ela olha em volta, ela fala: tem aqui o batismo de Jesus. Então ela lembra de Deus. A ideia é que ela sempre seja levada para Deus. Agora, uma igreja de parede preta é para a pessoa não se distrair e focar no que ela consegue, que é o quê? Nela, no barulho que ela está ouvindo. É diferente. Um leva à agitação, outro leva ao recolhimento. Além disso, tem um outro erro nesse comentário dele. Ele fala assim: eu acho que o próprio Ruach HaKodesh, engraçado quando os protestantes citam uma coisa em hebraico do nada, né? Muito engraçado. Mas enfim, ele diz: o Espírito Santo se encarrega de fazer as pessoas ali se inspirarem. Não precisa nem de igreja de parede preta, nem de catedral. Esse é um discurso muito moderno, é uma doutrina humana muito recente na história da humanidade. E é uma doutrina muito tosca, porque o ser humano não funciona assim. E nosso Senhor Jesus Cristo sabia que nós precisamos sim de coisas visíveis para a gente poder chegar a Deus. A primeira prova disso é que Jesus Cristo se encarnou. Então, ele, que é Deus invisível, ele, que é Deus Espírito Santo, ele poderia só inspirar o coração das pessoas e pronto, todo mundo ia se santificar. Ele não precisava ter se encarnado, mas Jesus quis sim se fazer um de nós. Ele é o Emanuel, Deus conosco. É Deus junto da gente. Por quê? Porque ele sabe que é importante que a gente... Gente, a Anastácia tá tendo um ataque aqui, tadinha. Hoje ela tá mais agitada. Às vezes tem uns saltos da idade que falam, né? Que é 2 meses, aí ela tá com mais estímulos, fica mais choronazinha. Então Deus ele quis se encarnar, ele quis se fazer homem, assumir um corpo humano, uma alma humana. Para quê? Para que eu e você a gente pudesse ver a Jesus, que a gente pudesse ver ele agindo na história, ele como homem.
Ele quis que a gente conseguisse encostar nele, sabe? Tocar nele. Lembra de São Tomé? Ah, só acredito se eu encostar em Jesus. Ele quis se deixar tocar. Então Deus ele se fez assim, tocável, né? Outra coisa, o Espírito Santo poderia inspirar qualquer pessoa sempre com a sua mensagem. Mas ele quis inspirar Abraão, Isaac e Jacó para fazer a sua família. Depois ele quis inspirar a Moisés e a Elias. Ele quis inspirar os profetas. Ou seja, ele quis que o povo recebesse a sua mensagem através de gente de verdade falando. Ele poderia ter falado diretamente, mas ele não quis, porque ele sabe que o ser humano precisa de coisas visíveis para acreditar. Ele criou o ser humano assim, então não é uma coisa ruim. Lá no Gênesis, quando ele cria a matéria, ele fala que Deus viu que era bom, porque a matéria é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Mas o protestantismo, levado por essas correntes renascentistas, maniqueístas, um monte de heresias aí misturadas aí no protestantismo, eles têm uma dificuldade com a matéria. Ao mesmo tempo que eles são muito, tem uma cobiça muito grande, né? Alcançar as riquezas nesse mundo, a bênção de Deus é um carro, uma casa. Ao mesmo tempo, eles ainda acham que tudo isso é ruim e que eles é tradicional do paradoxo, né? A pessoa ela cai para os dois extremos ao mesmo tempo. Ela quer muito uma casa, um carro aqui, mas ao mesmo tempo ela acha que isso não vale nada e que eu não preciso de nada disso, que tudo é Deus. Mas na prática é de um jeito e na teoria do outro. Nós católicos não, a gente sabe que a matéria é uma coisa boa, porque nós somos feitos de corpo e alma. Então o corpo também é uma coisa boa. Então sim, e Jesus, ele deixa os apóstolos numa igreja visível. E mais, como que ele dá a graça dele de ter morrido na cruz para cada um de nós? Ele dá através dos sacramentos, que são o quê? São sinais, coisas visíveis, você pode tocar, ver acontecendo, eficazes da graça. Deus poderia só distribuir a sua graça para todo mundo aí. Morri na cruz, pronto, todo mundo está salvo. Ele poderia tocar o coração de cada um e pronto. Mas Jesus não quis fazer assim, porque Deus é coerente. Tudo que ele faz tem coerência desde o início da criação. Então ele quis que a gente recebesse a graça que ele conquistou na cruz através do batismo. Derramar água na pessoa. Então é uma coisa que você consegue ver, é um símbolo real ali, é um sinal de que outra coisa está acontecendo por dentro. Então, o erro desse comentário principal nem é a crítica que ele faz à catedral e à igreja de parede preta. É ele achar que que Deus realmente age nas pessoas sem usar a matéria, a vista, o tato, o gosto, o ouvido. Deus criou a gente assim, ele é coerente, ele quer que a sua revelação e a sua graça chegue também assim até nós. Por exemplo, o matrimônio. Então ele quis que tivesse duas pessoas concretamente falando uma coisa. Todo mundo vê aquilo, sabe que a graça de Cristo na cruz está sendo comunicada ali. A Eucaristia, ele quis que o seu corpo ficasse no pão e no vinho, para a gente ver o pão e o vinho lá e o sacerdote fazendo a transubstanciação ali. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depois a gente come. Então, assim, são coisas concretas, são sinais eficazes da graça, são coisas que acontecem ali pequenas que querem dizer que uma coisa maior está acontecendo por trás. São símbolos que significam que outra coisa maior acontece por dentro, no mundo invisível, no mundo espiritual. Então é um erro gravíssimo. Aqui tem um comentário bom, alguém comentou. Gnosticismo puro. Exatamente, é algo que não encaixa com a humanidade e com o mundo. Deus criou o mundo com matéria. Nós aqui temos matéria, somos corpo e alma. Deus quis que a sua igreja também tivesse sinais visíveis, materiais, para comunicar a sua graça que ele conquistou na cruz. E não tem nada na Bíblia que sustenta o que ele está dizendo lá, de que não é necessário nada visível. Nada na Bíblia fala isso. Então é uma doutrina antibíblica, essa doutrina do maniqueísmo, né? De que tudo que é da matéria que é ruim. Se você ainda não tem o meu e-book Onde está na Bíblia, que te ensina a responder os protestantes com a Bíblia, entra na minha bio, faz o download agora, você vai dar mais base para sua fé, você vai ajudar muitos hereges e muitos católicos que estão em dúvida, e você vai me ajudar a continuar fazendo esse apostolado. E se você já tem o meu e-book Onde está na Bíblia, eu te convido a adquirir o e-book Roteiro da Missa, para te ajudar a viver melhor a missa, entendendo cada parte dela, o que significa cada coisa que a gente faz, por que a gente levanta numa hora, senta na outra, não é nada à toa, né? Tudo tem um sentido ali. E o roteiro da missa que foi escrito com a missa de São Paulo VI, a missa nova, que tantos criticam por aí. Então, se você ainda não tem onde está na Bíblia, adquira também o meu e-book Roteiro da Missa. Você vai estar se ajudando, ajudando os outros e me ajudando também.